galera, esse episódio é um oferecimento da Nuvem Shop, a maior plataforma de e-commerce da América Latina que já colocou mais de 180 mil marcas no controle do seu próprio negócio. Se você está pensando em escalar em 2026, a Nuvem Shop e esse episódio são para você. Fala galera, vamos para mais um episódio da Start Ecom. Dessa vez vamos falar sobre um tema aí que tem atormentado a vida de todos os heads de Ecom. Será que ele virou um CEO? Né? A gente vê aí que o acúmulo de funções, né, não é só mais aquele head que ele toca o ROAS, olha uma campanha de mídia. Hoje ele tem que olhar financeiro, ele tem que olhar campanha, canal, SEO, orgânico, DRE, uma série de coisas e ainda tomar decisão e liderar pessoas. Então hoje eu tô aqui com 4 feras para falar sobre esse assunto, compartilhar um pouco da experiência. Tô aqui com o Luizão da Nuvem Shop. Luiz, se apresenta aí um pouco para a galera. Obrigado, Caião. Um prazer estar aqui. Bom, sou Luiz Garcia. Hoje eu lidero aí os times de vendas e marketing da Nuvem Shop. E-commerce para mim é minha vida, então trabalhei durante muito tempo em Mercado Livre, Fast Shop, e fui head também de e-commerce da Pet Love. E agora estou nessa experiência incrível de ajudar centenas aí de marcas a conduzirem melhor o seu e-commerce no dia a dia. Obrigado, prazer estar aqui, Caio. Primeira vez aqui? Primeira vez, boa. Start Ecom. Tenho meus parceiros aqui já há bastante tempo, Caio e Rodrigo, mas demais estar aqui. Boa, seja bem-vindo. E a gente vai fazer, já vou deixar vocês já constrangidos, né? Um pinga-fogo aqui, né? Eu tô com o Alê, é sócio e diretor lá da Velocitar. Alê, se apresenta aí pra galera. Eu sou Alexandre Stefano, sou um dos sócios da Velocitar. Velocitar é um varejo especializado em corrida, é um varejo esportivo especializado em corrida. A gente tem 5 lojas aqui em São Paulo e mais o negócio online. Esse ano a gente está fazendo 30 anos. Pô, que legal, cara. É um negócio que vem longevo aí. E aí, só falando de mim, eu antes de estar na Velocitar, trabalhei na Penalty durante 10 anos, toquei operação da Argentina. E antes disso, passei por outras operações aí, de Nestlé, Mars, sempre mais voltado para a área de marketing, para a área de operações. E aí, na Penalty, toquei mercados internacionais e também a parte de desenvolvimento de novos produtos e a parte de marketing. E agora, na Velocitar, estamos aí com e-commerce, marketing e novos negócios, talvez, né? Ó, vem coisa nova aí, então. Vamos compartilhar, viu? Pô, legal. E o Rodrigão já é figurinha carimbada aqui com a gente, né, Rodrigo? Sempre tô por aí, né? Bom, pessoal, sou o Rodrigo Soares, sou gerente de e-commerce da Velocitar, também tô no mercado de e-commerce já fazem 15 anos. Eu sou do mercado de energia, né? Na verdade, engenharia elétrica, técnico-eletrônica, data center, UPS, e aí acabei caindo de paraquedas no e-commerce, montando e-commerce, e minha trajetória foi toda tocando, montando e-commerce e crescendo e-commerce, muito focado na parte de tecnologia, né? Sou muito mais tecnologia do que marketing. E tô aqui com o Ale, que é meu chefe. Tá, o pinga-fogo vem daí. A gente vai começar porque eu tenho muita função. Perguntar pro cara certo, né? Não, mas, cara, eu acho que isso é muito legal. Acho que a gente tem... acho que nós aqui na visão de fornecedores, né, para lojistas, a gente vê muito esse cenário de... O papel tem ficado cada vez mais maior, né? Ele é uma cadeira muito complexa. E eu até queria comentar um pouco aí, Ale, você com uma visão de um sócio ali, dono de uma empresa de 30 anos, né, cara, que criou essa operação. Conta um pouco como é que foi você vir por e-commerce, entender o papel desse head, quando vocês chegaram no... Puta, eu preciso de um head ali na operação, porque tem muita coisa. Conta um pouquinho dessa história para nós e a gente vai fazendo as perguntas aí, cara. Então, eu não tô há 30 anos na Velocitar, né? Então, assim, eu entrei na Velocitar depois, virei sócio em 2014. E aí, quando eu cheguei na Velocitar, a Velocitar era um negócio de 3 lojas e um e-commerce pequenininho, assim. Era um e-commerce que tirava 5 pedidos por dia, mais ou menos, tal. E era, assim, estava conectado, obviamente, às lojas, né? Mas era todo um processo manual, a gente subia estoque na mão, não tinha integração, tal. E aí um dos primeiros desafios que a gente teve lá foi entender qual era o caminho do crescimento, porque assim, com essas 3 lojas, aí atualmente eu tenho 2 sócios, o Carneiro e o Felipe é meu irmão, o Carneiro é fundador, o Felipe é fundador.
E meu pai era sócio deles aí nessa operação. Teve outros sócios, mas vamos contar a operação mais para cá. E aí a gente era muito sócio, uma operação muito pequena, assim, no final das contas, né? Então, assim, o desafio era crescer. A gente tinha que crescer de qualquer jeito, porque senão não ia sustentar e não ia caber. Assim, eu não ia caber lá dentro, assim. E aí, no final das contas, a gente olhou e falou, não temos grana, né? Precisamos crescer. Investir em loja física é caro, né? Mas tem um online, que é uma oportunidade, é aí um oceano azul, vamos dizer assim, e a gente vai crescendo organicamente, o dinheiro que a gente vai ganhando a gente vai colocando de novo no negócio. Então a gente falou, vamos tocar esse crescimento. Dá para crescer dessa forma do que a gente estava aqui? A gente tinha Fast Commerce na época. Nossa, isso em 2014. 2014. Fast Commerce. Tinha Fast Commerce e Quadrant. Sem integração, tudo manual. Isso aí não é da minha época, não, cara. E Quadrant era o RP. Né? Era o RP que já tinha sido comprado pela Lynx, né? Já um dos 250 mil que eles compraram. Né? E a gente já estava num processo, numa discussão com eles que a gente precisava trocar. Eles estavam empurrando, porque eles iam... eles já tinham pegado tudo que eles precisavam da Quadrant e eles iam desligar o RP. Né? E aí, dentro desse processo, a gente tomou a decisão e falou, puta, vamos ter que migrar de RP e vamos ter que migrar de plataforma. Que plataforma a gente vai? E aí a gente fez um assessment muito rápido, assim, eu e o Carneiro, na época que a gente estava na frente da operação, o Carneiro falou, não, Magenta. Eu falei, cara, dá para fazer tudo. Dá para fazer tudo, porque Magenta é demais. Tal. Daí encontramos um fornecedor que tinha um Magento SaaS na época, a gente falou, pô, acho que resolve para a gente a nossa vida, né? Daí falou, bom, só que a gente vai ter que migrar o RP, né? Então, só que é um RP de uma empresa super pequena, né? Um varejinho de 3 lojas, né? Então, assim, um varejinho de 3 lojas é brincadeira, né? Já era complexo para a gente fazer essa migração, mas foi relativamente bem mais fácil, né? Então, a gente acabou tomando a decisão de ficar dentro da Lynx, porque eles facilitaram a nossa vida, eles, na verdade, presentearam a gente com essa migração, vamos dizer assim, a gente negociou bem e a gente migrou para uma ferramenta SaaS na época. Falou, vamos para o SaaS, porque já é assim, é modernidade, nada de servidor e tudo isso. E aí a gente já fez a migração e automaticamente fez a integração com o Magento, que não foi fácil, porque a gente escolheu, na verdade, um RP da Lynx, que é um RP que não foi pensado para fazer integração nenhuma. Assim, o Rodrigo depois pode falar um pouco disso, mas assim, é basicamente assim, quando eu falo que eu tenho Microvix, todos os fornecedores falam, puta que pariu. Assim, eu lembro que quando eu conheci vocês, tomara que eles não escutem aqui, mas eu lembro que eu conheci vocês, o Omnichannel de vocês era uma planilha, né, cara? Não tinha integração. Talvez continue assim. Não, e aí no final das contas a gente acabou fez a integração, tipo, eu tive que subir, imagina, a gente era desse um ovo, consegui subir no vice-presidente da Lynx e consegui convencer o cara a liberar as APIs para a gente fazer a integração com o nosso Magento lá e beleza, a gente fez, montou a nossa arquitetura, botou ali um middleman, ali um integrador no meio, foi encontrando as soluções. Eu não era um cara de e-commerce, né? Assim, o Carneiro também não era um cara de e-commerce, falou, mas vamos lá, vamos encarar essa história e começamos a mergulhar nisso, né? Então, isso foi 2014, 2014 eu entrei, 2015 a gente migrou, vai. Então, 2016 foi o primeiro ano já com a infraestrutura toda montadinha, e aí a gente começou a crescer. Eu vou lembrar esse marco porque foi importante. No final de 2019, a estratégia já estava dando certo. Que a gente fechou 2019 e o e-commerce já representava 40% do nosso faturamento e esses 40% já eram adicional no faturamento das lojas, né? Então as lojas vinham crescendo bem e aí a gente estava muito bem posicionado no e-commerce. Eu lembro de fazendo apresentação para as marcas, tal, mostrando, não, a gente e-commerce, Omnichannel, tá? E aí veio a pandemia, né?
E aí, quando entra a pandemia, a gente teve que fechar as lojas físicas, e assim, desespero, você falou, cara, o e-commerce a gente continua vendendo, né? Só que a gente estava muito bem posicionado, porque a gente já estava com uma agência, com campanha, já tinha começado uma comunicação no Instagram, nas mídias sociais, então, frente aos nossos concorrentes ao mercado, a gente estava super bem. E a gente percebeu que a galera continuou comprando no e-commerce, né? E aí a gente continuou acelerando. As marcas falavam, olha, eu sei, pandemia, não vamos entregar nada. Eu falei, não, pra gente vocês vão entregar, porque a gente tá vendendo, eu quero receber mercadoria e tal. Então a briga com as marcas foi da gente conseguir receber as mercadorias para conseguir atender os clientes. E a gente acabou, sorte, né? Que é aquela história de você estar no lugar certo, na hora certa e preparada para isso, né? Caiu no nosso colo as máscaras da Fiber, isso foi um golaço pra gente, porque a gente olhou, bateu o olho e falou, cara, eu quero isso. Máscara de... Cara, tava no meio comprei da umas pandemia, 15. E aí precisava da Minha máscara. preferida. Da máscara, e era uma marca esportiva. Falou, cara, isso aqui é o produto que a gente precisa agora na pandemia. E a gente foi super rápido, conversou com os caras, negociou, foi um baita preço, eles não tinham canal ainda para vender, antes de aparecer o site dos caras vendendo online, e a gente embarcou muito logo e começou a comunicar. Daí, Meta fala, não pode falar de máscara, não pode falar disso, assim, era um baita trabalho, o Google bloqueando. Eu falei, gente, precisa falar do negócio, precisa vender, né? Por que vocês estão bloqueando? Mas, assim, foi um negócio impressionante. A gente vendeu em 1 ano e meio, 2 anos, mais ou menos o mesmo faturamento que a gente teve em 2019 inteiro, a gente vendeu de máscara. De máscara. Então o negócio alavancou, assim, tipo, quando a gente abriu as lojas físicas, e foi super interessante, porque quando a gente abriu as lojas físicas em agosto, começou a abrir, abre e fecha, já o e-commerce já vendia mais que a soma de todas as lojas. Só que as lojas, quando abriram, a gente ficou abrindo 4 horas por dia, elas estavam super abastecidas, porque o e-commerce a gente vendia das lojas, né? Então a gente foi abastecendo as lojas, e as lojas estavam inchadas, porque estavam vendendo mais do que elas vendiam originalmente, né? E as lojas começaram a vender muito. Eu falei, cara, 4 horas, é isso que a gente vai precisar trabalhar com as lojas físicas, não precisa trabalhar mais do que isso. Assim. Chato. Só 4 horas por dia tá ótimo, porque voltou no mesmo patamar ali que a gente tinha, né? E aí, com isso, assim, o negócio foi escalando, a infraestrutura logística começou a dar problema, a gente começou a ter que mexer na forma como a gente fazia separação de pedido, alocação de pedido, daí a gente teve que mergulhar na logística para conseguir fazer esse trabalho. Com isso, a gente foi percebendo que as pessoas que estavam lá, que eram pessoas que operavam ali o e-commerce, não estavam dando conta, já não estavam conseguindo entender que a gente estava num outro patamar, né? Até então eram os 2 sócios à frente. Um cuidava de um canal, o outro de outro. Não, a gente estava tocando, só que a gente tinha pessoas, né? Mas assim, mais operacionais. E aí a pessoa do e-commerce era uma pessoa quase que logística, né? Porque ele não fazia nada em termos de comunicação no e-commerce, ele só fazia toda a gestão logística, né? E ele era o head do e-commerce, vamos dizer assim, mas ele ficava recebendo pedido, alocando pedido, despachando pedido, embalando pedido, né? Porque tinha que embalar o pedido. Então, só que assim, a gente saltou de, sei lá, na época a gente tinha uns 20 pedidos por dia, para 180. Assim, era uma coisa descomunal. 180 porque também a gente vendia muita máscara pequenininha e tal. Mas assim, a gente precisou alocar, obviamente, os vendedores que estavam sobrando, a gente foi alocando para poder fazer, embalar os pedidos, tal. Então a gente já começou a ter uma infraestrutura, assim, pessoas de logística para poder fazer a coisa funcionar. E aí foi que a gente começou a entender o que precisava dar um salto mais importante aí nessa gestão, né? Então eu já tinha contratado uma pessoa quando a gente fez a migração, a gente contratou uma pessoa que era de e-commerce, e ele ajudou com tecnologia, com a integração, com a migração toda. Ele ficou com a gente um tempo, mas chegou uma hora e falou, cara, não quero ficar, tal. E ele saiu um pouco antes da pandemia, né? E a gente percebeu que aquela figura daquele gestor do e-commerce, com o conhecimento ali de comunicação e tudo isso era importante, né? E aí, obviamente, saiu da pandemia. Durante a pandemia não dava muito para a gente resolver
essa história e a gente começou o processo para buscar alguém. Foi isso, né? Assim, Foi. A Melissa... 2022, ela ficou 3 meses. 3 meses e aí me colocou lá. Então assim, quando... A Mel foi antes, então. A Mel foi a pessoa que eu saí correndo e Você fala com a encontrei. Mel ainda, cara, depois dessa indicação aí? É difícil, né? Ela entrou e assim, já foi uma super contratação pra Legal. gente, né? Assim, que era já uma... Vocês nunca tinham lidado com esse perfil de pessoa. Não, a gente nunca tinha lidado com esse perfil de pessoa. Perfil de pessoa é ótimo, né? Perfil, né? Ela vai escutar, depois ela tá ali fora, ferrou, hein? Esse perfil de pessoa, não, nunca tinha lidado. Faz um sentido mesmo, que Mas é a gente já sabia quem era que Sim. precisava desse head, né? Legal. A gente, nesse período que a gente estruturou, foi a estrutura logística, que era a estrutura que isso a gente botou a mão, ficou em cima e tudo isso que era a questão. A gente acabou contratando uma agência para poder tocar a parte da comunicação e aí sim é que a gente começou a fazer um trabalho mais forte aí de mídia. Então, quando a gente foi e contratou a Melissa para ser a head de e-commerce, ela já veio com um viés meio duplo, né? Assim, então veio com a cabeça para ser e-commerce e também tocar a cadeira de marketing ali dentro, né? E nesse período também a gente já foi estruturando as outras áreas ali, mas sempre com uma cabeça muito do que, assim, qual é a coisa fundamental que eu preciso ter? Eu preciso ter cadastro de produto. Então, assim, a cadeira de cadastro de produto foi a cadeira que a gente teve mais gente que foi andando dentro da empresa, porque era fundamental para poder ter os produtos. Ah, beleza, o que eu preciso? Eu preciso descrição de produto. Então, eu preciso de uma pessoa que tenha a cabeça para descrição de produto. Então, a gente foi sempre agregando as pessoas mais fundamentais, digamos assim, até a hora que a gente trouxe um head e falou, bom, agora vamos construir daqui para frente. Mas desde então também, aí obviamente teve essa questão, a Melissa ficou 3 meses e aí veio o Rodrigo, a Melissa recebeu uma proposta da Magalu, que ela falou, puta, eu preciso ir, oportunidade e tal, não sei o quê, mas eu vou te apresentar o teu próximo gestor de e-commerce. Daí apresentou essa joia rara aqui, assim. Não dá pra falar que não deu certo, né, cara? 30% ao ano não é qualquer um. E aí a gente deu um salto também ali importante, que foi quando a gente fez uma mudança grande, que o senhor também tem participação nessa história, né? Depois eu vou contar a nossa história. Exatamente. Também, tem um papo legal aqui. E aí foi que a gente começou a estruturar. Mas assim, hoje a gente está, quanto? 3 vezes maior do que a gente era no começo? Quando eu entrei, 3 vezes maior. 3 vezes maior. Em 2, 3 anos. 3 anos. 3 anos. 3 vezes maior, mas a nossa estrutura não cresceu muito não, assim. Não. Gente, assim, Você otimizou o que você já era bom, que você já fazia. Basicamente exatamente. A gente é muito eficiente, né? Nossa equipe ela é bem enxuta e a gente é muito eficiente. Só que numa situação que você cresce 3 vezes, as tartarugas começam a escapar. E aí a gente tem esse desafio para resolver. Aí a gente vai tentando resolver eu quero isso. fazer uma... Eu falo com muitas lojas, acho que você também deve pegar esse cenário, que o cara, ele é o fundador, ele é o CEO, às vezes, ele tá... o e-commerce, ele tá na estrutura dele. Eu quero fazer primeiro essa pergunta para o Rodrigo, porque quando você chega nesse cenário, igual o caso que o Ale trouxe, nunca houve um gestor de e-commerce tocando ali a operação. Como é que é para você? Você já vinha de mercado, né? Como que é para você? Você pega o founder passando, os sócios, né, no caso deles, passando a operação para você. Como é que é essa adaptação? Como é que é o que você encontra de desafio? Então, assim, eu já fiz isso algumas vezes, né? Algumas vezes eu fui contratado para tirar a operação do zero. Fiz isso 2 vezes lá no Nordeste. Eu tive um e-commerce também, que daí, no caso, eu era o sócio. Só que quando eu cheguei... já sabia, né, só que quando eu cheguei na Velocitar, a Melissa já tinha passado 3 meses lá e o Ale, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Então, não teve muita dificuldade, assim. É lógico, você tem um período de adaptação e tem os desejos da empresa. Na época a gente tinha um problema com a tecnologia que a gente utilizava, que a gente estava batendo no teto dela. Precisava trocar para crescer mais. E a gente setou os desejos e começamos a pegar projeto por projeto. Então, assim, para mim foi tranquilo.
tanto por já ter passado pelo mercado e porque os caras sabiam o que eles estavam fazendo. Agora, assim, se você vai para um lugar que a pessoa ou não te deixa trabalhar ou não passa as coisas, aí começa a ficar complicado. Na Velocitar eu sempre tive muita liberdade para fazer basicamente tudo, principalmente ligado à tecnologia. Marketing, eu não sou tão bom assim de marketing, então eu deixo pro Ale. Mas eles são bons, né? Eu deixo pro Ale. Eu acho que o cenário que eu acho que ele encontra lá na Velocidade, de fato, deu sorte ali. Pegou uns caras que têm a cabeça mais boa, mas é muito comum, né, Luiz? Eu não sei se você passa por isso também. Cara, não solta. Às vezes traz alguém, tipo, vocês estavam com um crescimento muito grande, lojas para tocar. Às vezes traz a pessoa com a capacidade abaixo do que ela pode entregar. E aí não consegue, né, cara? Mas tem um fit cultural também, assim, o santo tem que bater, né? Tem. A gente vê muito, assim, eu tenho o privilégio de falar talvez com centenas de heads de e-commerce todo ano. E no fundo a gente vê uma rotatividade grande entre essas cadeiras, porque e o founder, em geral, ele não é uma pessoa tão fácil de se lidar sempre. Então você tem que ter uma resiliência grande, você tem que se adaptar muito bem. Então acho que esse é um dos grandes desafios, assim, eles estarem falando sempre a mesma língua para esse negócio dar certo. Em geral, assim, o perfil que a gente olha muito, essa primeira fase que o Ale descreveu muito bem, né? Essa fase onde o founder ele é o head de digital ao mesmo tempo. E aí quando isso funciona, ele faz tudo, até que ele contrata alguém que é mais especialista ali do negócio. E a gente fala muito que essa pessoa, em geral, ela assume ali umas 4 áreas. Depois você me conta como foi na Velocitar. Mas, em geral, ela já pega uma área de tecnologia, que é o Rodrigo pegou. Ela pega marketing, ali mais a parte de mídias de performance, CRM. Ela pega as logística, então falou, o Red fazia tudo lá, né? Todos os pedidos estavam na mão dele. E eu acho que uma quarta também, que é pós-venda. Então é um risco, assim, são 4 áreas onde o cara tem que se mergulhar de cabeça e fazer tudo ao mesmo tempo. Então, e ele tem que influenciar em produto e pricing, porque ele está no dia a dia ali do negócio. No nosso caso, a gente tá bem melhor que essa galera, porque eu e o Ale, na parte de pricing, a gente não apita nada, fica tudo com o Carneiro, e eles são realmente bem bons nisso. E a parte de atendimento também fica com a equipe do Carneiro. E o Carneiro é um cara que ele gosta das coisas perfeitas. Então, nosso atendimento, ele é excelente, assim. Então, eu e o Ale, a gente só entra quando tem um problema, tipo, de tecnologia, alguma coisa que a gente tem que resolver, que geralmente é culpa nossa, e a gente precisa resolver. Mas nesse caso a gente tá melhor, né? Aí a parte de marketing, de performance, a gente se envolve, mas o Carneiro toca bastante ainda essa parte, o Ale também toca bastante. E eu ainda fico mais olhando, mais quietinho ali, mas também influencio. A parte de CRM, loyalty, aí é tudo projetos que a gente fez em conjunto. E tá crescendo cada vez mais isso daí. Então, assim, tá mais divididinho, assim. Eu acho que falta uma cadeirinha ali do meu lado ali, né? Falta, não, sempre falta, né? A primeira demanda. A gente sempre vai esticando até explodir, basicamente. É o papel do sócio. É lógico. Exatamente, né? Até onde dá, né? Mas, assim, sempre, a gente brinca entre os sócios lá que eu sou o cara que fica empurrando para crescer e que gosta dessa questão, desse desafio da gente ir para frente. Então, assim, eu vejo as coisas e falo, cara, aqui a gente precisa acelerar. E não tem muito jeito, né? A gente tem uma limitação e, assim, precisa de braço, precisa de cabeça para poder tocar e fazer as coisas melhores, né? Então, eu gosto de trabalhar com gente que é melhor do que eu, assim. Eu não gosto de ter que ficar eu tocando as coisas, assim... Ensinar, beleza, eu ensino, mas assim, tem um limiar muito pequeno, assim, de paciência em termos de ficar fazendo com que as coisas andem, né? Então, assim, esse passo de trazer o Red, de trazer o Rodrigo, foi importante porque o Rodrigo tinha um monte de skills super complementares e importantes para esse momento do negócio, né? Para poder avançar e para poder construir uma coisa maior. Então, assim, hoje eu consigo pensar e sonhar e fazer coisas que eu não pensava no passado. Mas eu só consigo pensar e sonhar isso porque o Rodrigo está do meu lado, entendeu? Porque eu sei que ele vai encontrar a solução e vai buscar como a gente fazer para poder chegar naquele lugar, né? Então, eu acho que assim,
à medida que você vai crescendo e que você vai vendo outras oportunidades, é importante você ter essa estruturação, ter as pessoas do seu lado e ter os skills dentro de casa. Isso que eu queria, era a pergunta, né, conectando ao que você está falando, né? O que você sentiu quando, de mudança na empresa, né? Fora esse tempo de você pensar em coisas novas, gerenciar coisas que talvez sejam mais estratégicas do que a operação daquilo ali no momento, mas como é que foi para vocês? Putz, coloquei um head... Qual que foi, o que destravou assim de cara, onde você viu, putz, isso aqui foi bom para a empresa, teve alguma amarra ali que falou, putz, aqui eu não mexe ainda para você, como é que foi isso? Sempre tem, né? Sempre tem algumas amarras que travam, mas quando você coloca alguém para poder assumir um pedaço do que eventualmente você estava fazendo, você sempre se livra disso e consegue se dedicar a outras coisas. Uma empresa do nosso tamanho, que a gente cresceu, tem 5 lojas físicas, o e-commerce está muito maior, assim, a gente cresceu, vou colocar de 2018, porque 2019 a gente já deu um crescimento grande. De 2018 até 2025, a gente multiplicou por 10 o tamanho da empresa. Então, assim, foi um crescimento muito forte, muito grande. Obviamente, a gente tem um crescimento muito importante na área de vendas, né? Assim, porque mais lojas, mais vendedores, mais estruturas, mais gerentes, que é a área que cresce. A área de atendimento também cresceu muito. Assim, então, a gente está sempre muito olhando o consumidor. E aí as áreas de marketing, logística também cresceu bastante, né? Marketing e assim vão crescendo para poder suportar. Tem muita oportunidade ainda na mesa que a gente precisa ir estruturando, né? E acho que assim é o papel nosso como sócio ir encontrando a solução para que as pessoas traga pessoas para conseguir acelerar isso. Porque a gente chega uma hora a gente fica limitado, né? Assim, eu sou muito melhor na gestão do que na operação. Assim, eu não sou uma pessoa que operacionalmente eu sou muito bem. O Rodrigo faz algumas coisas que assim em segundos e eu demoro horas para fazer, assim. E isso não é só o Rodrigo, mas outras pessoas que assim que conseguem resolver isso mais rápido e fazer essa aceleração. Então, acho que a gente precisa entender isso como gestor, dar espaço, colocar gente qualificada para a gente poder crescer e ir evoluindo o negócio. Obviamente, é sempre um dilema. Cada sócio pensa de um jeito, tem o financeiro que não quer investir. Não é tão uma linha reta. Não é tão uma linha reta e tão maleável, né? Mas assim, a gente vai destravando e vai conseguindo fazer acontecer. Não, legal, muito bom. Rodrigão, e aí você nessa cadeira de head, né, cara? O que hoje está dentro da sua alçada e o que você está vendo que tem ainda oportunidades para você assumir e desenvolver lá dentro da Velocitar ou até para os outros heads que estão escutando a gente aí? Cara, oportunidade tem... Chove oportunidade na nossa cabeça todos os dias. Tanto é que a gente, de uns tempos pra cá, a gente passou a escolher as batalhas que a gente tá pegando. Porque se a gente assumir todos os projetos que a gente quer fazer ao mesmo tempo, a gente não sai do lugar em nada. Então a gente tá meio que escolhendo as batalhas. O que é a minha responsabilidade hoje? Eu brinco que a minha responsabilidade é vender, entregar a venda e fazer o pós-venda. Só que é claro, no meio desse processo todo é aquilo que a gente tava falando. A parte de pós-venda tá embaixo da cadeira do Carneiro e o Carneiro faz aquilo muito bem com a equipe lá que tá com ele, então aquilo eu não preciso mexer. A parte logística hoje, nossa, a gente tá mexendo na logística, a gente acabou de abrir um CD, mas também é uma coisa que funciona meio sozinho, né, Ale? Mas vai precisar melhorar bastante. Ou seja, tem um lugar também, tem uma oportunidade de melhoria ali que a gente tem que sentar lá e fazer. Que também, teoricamente, estaria comigo. E aí tem a parte de tecnologia toda. Hoje a gente tem uma arquitetura um tanto complexa, que está comigo também. E toda a parte de marketing, que aí é o que eu mais falo para a Lei, que a gente precisa de mais ajuda no setor de marketing, onde eu acho que mais precisa de ajuda. Porque o Ale ele não consegue, eu não consigo porque eu tô olhando para toda a parte de tecnologia, fazendo a coisa se manter. Então, se a gente tivesse
talvez ali uma pessoa melhor ali para tocar a marketing não só do e-commerce, mas da empresa inteira. Marketing não é marketing digital, marketing é marketing, é tudo. Não é só performance, né? Performance é a parte fácil. Performance já foi feito. Performance é Se todo mundo soubesse disso, acho que o mundo da agência seria tão mais fácil. Performance, a gente aprendeu muito com performance e assim, a gente acaba tocando muito. E assim, chegou num tamanho, numa dimensão que hoje em dia o Google atende a gente, né? Então, assim, tá com o Google na mesa. É uma assessoria. Discutindo os caminhos e tudo mais, né? Então, isso também muda o jogo, né? E, assim, mas ainda tem muita oportunidade nesse sentido. Né? E aí a gente fala um pouco de mais oportunidades. A gente acabou de lançar o nosso programa de fidelidade. Legal. Vai vir coisa nova aí que a gente está testando de funcionalidade de programa de fidelidade. Que é muito legal, não sei se pode falar, o Ale acho que fala aí depois. Com vocês aí. Agora botou na mesa. E aí, deixa o Ale da Velocitar falar. Tem a parte de CRM, que a gente conseguiu integrar todos os clientes, que era uma coisa que eu sempre falei lá, aí o Ale comprou a briga comigo, seus clientes têm que estar todos num lugar só, a gente precisa comunicar igual com todo mundo. A gente conseguiu fazer isso, e agora está no momento de evoluir mais o CRM. Então tem muita oportunidade na mesa, tem muita coisa que está na nossa mão ali. Mas vocês têm um ativo grande e forte que é a comunidade ali de fãs de vocês, né? Sim. Isso é um negócio que gera uma força para a marca bizarra. Sim. E assim, a corrida, ela se tornou uma coisa fã, né? Antes não era. Antes era o corredor, eu escutei o Ale falar isso várias vezes, era o cara que ficou velho, não podia jogar futebol de quarta-feira mais, porque a mulher brigava com ele. Não tinha tempo pra ir na academia, eu não gostava, ia correr, esporte sozinho e tal, não sei o quê. Só que de um tempo pra cá, talvez de 4 anos pra cá, 3 anos, 2 anos. Não, acho que foi bem depois da pandemia. Assim. A pandemia tem uma virada muito grande de chave na corrida, e essa virada de chave faz com que, principalmente aqui no Brasil, né? Porque assim, você vai nos Estados Unidos, a corrida é um esporte praticado no colégio, né? Então as pessoas praticam, corrida é um esporte comum lá para eles. Então as pessoas correm naturalmente, né? Então assim, faz parte da cultura a corrida. Aqui no Brasil ninguém corre no colégio, né? Assim, você pode jogar vôlei, handebol, futebol de salão, futebol, mas você não corre, assim, não tem o grupo de corrida, né? no colégio, né? Só que a pandemia fez com que todos os esportes coletivos ficassem proibidos, né? Então, e as pessoas não tinham muita opção. O que elas vão fazer, né? Eu vou correr ou vou andar de bicicleta. As bicicletas em 2021 não existiam, porque todas as bicicletas tinham sido compradas, acabou o estoque, os caras não estavam fabricando mais na China, então, assim, bicicleta usada foi lá para cima o preço, eu não sei se vocês acompanharam isso, mas virou uma febre. E corrida, assim, só assim, fizeram a ASICS na época fez uma pesquisa global e a corrida tinha crescido quase 70% durante a pandemia. 67% era o número que a ASICS falou, cara, gente, olha o tamanho da oportunidade. Só que o mais legal é que isso casa com uma geração que está olhando mais para o wellness, uma geração que descobriu na corrida um lugar social, que a corrida não tinha esse aspecto. Tinha, né? Mas assim, não era tão forte. Era bem mais tão fraco, intenso. Né, cara? Eu lembro que eu falei com os caras da Run Fun lá em 2017, mais ou menos. Era um puto esforço de você criar um senso de comunidade ali das pessoas. Não, hoje tá muito mais fácil. Aparecem comunidades e grupos de corrida todos os dias em todos os lugares. Isso para a Velocitar é excelente. A gente fomenta isso. E mudou um pouco a característica do cliente, né, Ale? Porque agora o cliente está mais novo. Então agora o que acontece é que assim, vamos dizer, até 2020, minhas campanhas de marketing começavam de 30 a mais. Assim, eu tinha um pouquinho, 25 a 30 ali, mas assim, era 30 a mais o meu foco, né? Até os 55, 60 anos. Pô, eu tenho 53 anos, vou correr até os 80, se tudo der certo, né? Assim, vou continuar correndo, porque é um esporte que você pode levar para frente, levar para o resto da sua vida, porque teoricamente você só dosa o volume e a quantidade que você está fazendo, mas você continua fazendo, né? Assim, você só não se machucando, não se arrebentando, que está tudo bem, né? Mas o que acontece é que a juventude entrou na corrida, né? E isso
tá causando uma mudança importante, porque meus clientes estão diferentes agora, né? E aí também até o aspecto que o Rô fala do marketing, a gente precisa falar mais a linguagem desse cliente, porque esse cliente ele é diferente, ele olha as coisas por outro lugar. Tá em lugares diferentes. Tá em lugares diferentes. Ele tá vindo na Velocitar e falando, pô, que legal que vocês... Pô, não sabia que vocês existiam. Falou, caraca, tô há 30 anos aqui falando com todas essas comunidades, assim, mas só que tem uma leva nova que tá vindo aí. Então, assim, a corrida cresceu não só com essa juventude, mas cresceu também dentro de outras... Hoje eu escutei, assim, eu tinha visto um número muito absurdo no ano passado, que assim, a fila de espera para conseguir fazer a inscrição da Maratona de Londres tinha, assim, na verdade é uma loteria, né? Que assim, a Maratona de Londres você vai lá e tem um pedaço dos ingressos que você tem que ir lá e tentar comprar, e você bota seu nome lá para uma loteria, você é sorteado, ele fala, beleza, você tem o direito de comprar e vir correr a Maratona de Londres. Tinham 17 mil vagas nessa loteria. Quantas pessoas se inscreveram para essas 17 mil vagas? 870 Nossa! mil. 870... Gente... Meu Deus. O que é isso, né? Eles estão falando agora, a Maratona de Londres resolveu que eles querem ser a maior maratona do mundo. Eles estão falando em fazer em 2 dias. Porque eles estão querendo colocar 100 mil pessoas para correr maratona. É 1% de todos os corredores do mundo que faz. Falando de 1%. Ou seja, se tem 100 mil correndo a Maratona de Londres, você calcula quantos corredores tem no mundo, né? Então, assim... Aqui no Brasil, o número está meio exponencial, assim, até o ano retrasado, que foi feita uma pesquisa, a Olímpicos está liderando isso e está fazendo um trabalho super importante para a comunidade da corrida. Eles mensuraram, tinha 13 milhões de corredores. O ano passado, eles refizeram a pesquisa, 15 milhões de corredores. 15 milhões de corredores. Olha o tamanho do que esse mercado está se transformando, né? Então tem uma oportunidade gigantesca. E assim, com comunidades, com wellness, e aí tudo que vem junto ali em termos de evento, em termos de nutrição, em termos de, obviamente, de produto, e o que você mais imaginar. Né? Como que vocês estão olhando essa adaptação ali para esse público? Você falou que antes era 30 mais, e aí o que está mudando, principalmente por conta do digital, né? A gente está vendo muito TikTok, a comunidade... um monte de coisa, canal novo, né? Como que está sendo essa adaptação para atingir esse Então, cara? a gente ainda não tem muita certeza. A gente faz muito evento, a gente participa junto com as marcas de várias iniciativas, várias trends, por exemplo... o ano passado teve a história da Meia Azul. Não sei se vocês acompanharam isso. Virou meme. Meia azul Eu vi você... Não, brincadeira. Você correr de meia azul, tá casamento na pista. acabou, cara. E aí a gente entrou na brincadeira da Meia Azul, né? E fez 2 eventos importantes, tal, super legais, tal, assim, eventos meio paquera, tal, com Sério, DJ cara? e tal. Não funcionou muito direito, assim. Eu vou dizer que Com o não aplicativo de paquera, a gente fez em parceria com o aplicativo de paquera. E assim, eles trouxeram a galera, Pra tal. galera correr. Pra galera e tal. correr, tal, era a corrida da Meia Azul, pra galera se conhecer, tal, se conectar lá, tal. E aí foi, esse é anedótico, se quiser eu conto aqui, mas assim, é super interessante, porque a gente fez e a gente faz quando a gente posta o evento e tem um parceiro que vai fazer um test drive de produto, é muito complexo para a gente conseguir chegar, assim, eu tenho uma grade de produtos que vai vir. Então eu tenho lá uma curva de produtos de tamanhos que vão vir para experimentação, e o ideal é que ocupe cada um dos tamanhos, né? Cada um dos tamanhos. Então, assim, a gente descobriu uma forma que a gente posta um ingresso com o tamanho masculino e feminino, né? E aí a gente tomou um cuidado, falou, vou chamar 50% mulheres, 50% homens, né? E vou, como é que chama? Para o negócio da match ali e tal, não sei o quê. É um número razoável para virar a paquera, né? Aí a gente postou, né, assim, os convites e tudo mais, e aí, puta, as mulheres
encheu em 2 dias, assim, em menos de um dia. Encheu. E elas começaram a ficar desesperadas e falando, não, porque assim, não tem mais meu tamanho. Chegava tal, não no sei saque, cara. e saque, falei, como é que eu faço? Eu quero participar, eu posso ir sem, eu não quero experimentar o produto, eu só quero ir no evento. Daí falou, não. Daí uma falou, não, mas compra outro tamanho, pega outro tamanho, não tem problema, assim, o máximo que você não usa o produto. Quando a gente chegou no evento, e aí a gente percebeu na hora da lista, e a gente falou com o pessoal da Inner Circle, falou, olha, gente, tem um problema aqui. A gente tem 60%, 70% de mulheres, e assim, os homens ainda estão se inscrevendo, assim, os caras estão aí... Sempre pra última hora. Sempre a última hora, os caras, assim, então, nem falar, putz, assim, não vai ter muito como evitar, deixa vir assim. Então, chega um monte de mulher, mais mulher do que homem, e aí eu conversando com a gente de marketing da Inner Circle, ela falou, Ale, é assim, tem os eventos presenciais, as mulheres vêm enlouquecidamente, e os homens... Blazer, assim, os caras vêm, tal. Eu falei, cara, o que tá acontecendo no mundo, né? Assim, o meu mundo era bem diferente. Era bem diferente, eu fazia Faria questão. Exatamente. Exatamente. E aí, assim, então por isso que eu brinco que não deu muito certo, porque, obviamente, os caras não se engajam, assim, nessa coisa do Inner Circle ali e tal, né? Talvez se engajem em outro lugar, né? Mas foi super legal, né? Sim, então, assim, a gente se aproveita dessas coisas para fazer esses eventos, mas, assim, de uma forma geral, a comunicação, a gente vai dosando e vai tentando entrar em trends e usar algumas linguagens mais atuais para ver se a gente pega isso. A gente tentou, de alguns momentos, mudar a plataforma e ir para o TikTok também, para ver como é que performava. É mais difícil, é outro bicho, a gente ainda não conseguiu se encontrar lá. Em teoria, essa nova geração está mais lá do que no Instagram, né? Sabe, até foi um papo de ontem aqui que a gente teve, foi até a menina do Grupo Tecnos, a Tainá. Ela falou que uma das marcas que ela trabalhou, que era a VIX, ela falou, cara, meu público não tá no TikTok, mas daqui a pouco ele vai ser meu público. Claro. É inevitável. Então, eles usam a estratégia de brand awareness, de se comunicar com ele no TikTok. Eu tô lá investindo, né? Alguns vão falar que está gastando dinheiro, mas para aquele que vai um dia virar meu consumidor, entender minha marca. Essa é a estratégia que eles utilizam lá, cara. E só brand, nada de performance também. Tá criando a base, né? Tá criando a base, tá criando o futuro, né? Mas eu vejo, assim, os principais influenciadores e vejo os novos influenciadores aparecendo lá. Os novos influenciadores têm performado melhor do que os tradicionais. Os tradicionais são tão pequenininhos lá também, né? Assim, então, assim, eu acho que essa linguagem ainda, nós da velha guarda, ainda precisamos entender e precisamos conseguir falar com essas pessoas. Mas onde é que estão esses corredores? Estão nas comunidades que o Rô estava falando, né? Os grupos de corrida, que é o que está explodindo, assim. Então, essa coisa social da corrida, esses grupos de corrida estão aparecendo por todos os lugares. E é um fenômeno meio difícil de você gerenciar, porque eles são... eles não são estruturados, né? Então eles não são muito pulverizados, né? Então você vai se conectando com alguns grupos de corrida, mas você está longe de se conectar com grupos de corrida, assim, ainda mais fora de São Paulo, né? Que a gente não consegue fazer atividades de fazer um treinamento, fazer uma brincadeira, um evento, tal, começa a ficar um pouco mais complicado, né? Mas está acontecendo isso no interior, no Rio, Manaus, em todas as partes do Brasil. Esse pessoal é onde é que a galera da corrida está... Os mais novos estão entrando. Eu vejo esse papel de comunidade, a gente falou muito na NRF, né, sobre que isso é o futuro das marcas, principalmente nichadas como a Velocitar, né, cara? Como que vocês discutem essas estratégias lá, o papel do head, o sócio, vocês têm que conectar, né? Porque eu vejo que é muito mais o físico do que necessariamente o digital ali. Na verdade, eu sempre falo para todo mundo que a Velocitar é uma empresa... acho que foi talvez a primeira empresa que eu trabalhei que o Ale e o Carneiro e o Fih, eles têm a visão que a empresa é uma só. Então, a gente... o cliente, ele tá em todo lugar. Ele tá na loja física, ele tá no online. Então, não tem muito essa divisão do físico para online.
Tá? A gente trabalha para a empresa e para gerar resultado para a empresa. Obviamente, o e-commerce está crescendo muito mais porque ele consegue atender muitos mais lugares do que a loja física. Mas a gente também sabe que toda vez que a gente abre uma loja física, o e-commerce cresce mais também. Legal. Então, assim, a gente não enxerga muito como mais físico ou mais digital. É uma estratégia conjunta, é um marketing conjunto. Uma baita dica para quem não enxerga dessa forma. Né? E aí tem essa questão que, como tem muitas comunidades, as comunidades são locais, os grupos de corrida são locais, você precisa estar localmente onde é que eles estão, né? Então, por isso que a oportunidade de hoje para a Velocitar é gigantesca, né? Então, assim, se não fosse a taxa de juros a 15% ao ano, né? E o custo do capital tá tão alto assim, né? A gente estava pisando no acelerador para poder abrir mais lojas e ter mais presença, porque essa presença a gente vai gerenciando as comunidades locais, vai tendo um lugar, uma casa para o corredor se conectar, estar presente, faz eventos, tal. Então, assim, isso funciona até como um hub de marca, marketing, tudo isso a gente acaba fazendo com a loja física. E é o que o Rô falou, assim, ela suporta o e-commerce suporta ela, assim, é tudo um organismo único, né? Cara, tem um que era cliente lá da antiga plataforma também, que é de Yu. Vocês conhecem a Yu? Pessoal dos tênis lá. Ele falava, toda vez que ele abria uma loja local, o e-commerce crescia na região de 20% a 30%. É isso aí. E aí a estratégia, essa isso visão acontece. Acontece para vocês também? Acontece. E aí, mas vocês fazem alguma coisa diferente ou, cara, é orgânico? Nascer ou faz um marketing? Puta, cara, a gente potencializa o e-com ali? A gente geralmente faz marketing para mostrar que a loja existe, né? Ou seja, estamos lançando a loja, focado na loja. E por e-commerce não tanto. Na verdade é o contrário, é o e-commerce falando da loja. Mas mesmo assim o e-commerce cresce. Que legal, cara, que legal. Vocês têm essas visões lá dentro da Nuvem Shop, Luiz? Sim, definitivamente, né? A gente, na verdade, assim, boa parte, talvez, dos nossos clientes tem loja física e uma parte também relevante tem mais do que 2 ou 3. E é uma realidade. Abrir uma loja num novo estado, numa nova cidade, o e-commerce dali bomba. Acho que tem a questão também de poder retirar na loja. Tem várias coisas que o omnicanal ali, ele ajuda e ele potencializa quando você tem essa... E agora os social sellers também, né? Agora o que consegue fazer com TikTok, venda pelo WhatsApp, tudo isso ajuda... Isso é legal, né? De venda por WhatsApp. Hoje a gente tem, 20, 25 pessoas. Assim, a gente montou uma plataforma de venda, não só de venda e atendimento dentro do WhatsApp. A pandemia alavancou muito isso, que a gente tomou uma decisão, foi uma decisão certa, do tipo, cara, a gente vai atender em um único canal. Né? Então a gente vai centralizar tudo nesse canal porque eu quero gerenciar, eu quero saber o que está acontecendo, eu quero ver essas conversas acontecendo. Né? Então a gente, logo na pandemia, falou, não, o que a gente faz? Vários WhatsApps, porque aí precisava fazer... a comunicação com o cliente estava meio pelo WhatsApp, né? E daí tinha os WhatsApps das lojas e tudo mais. A gente falou, não, vamos acabar com isso, porque isso está muito descentralizado, a gente não está gerenciando isso. E aí sim, vamos centralizar. E aí foi atrás de plataformas, aí já o WhatsApp, a API do WhatsApp já existia, então a gente começou a centralizar isso. E aí o antigo sonho meu era... Eu tenho vendedores que passam um tempo grande sem fazer absolutamente nada na loja. É mentira isso, porque na verdade loja, você sempre tem coisa para fazer, né? Então tem que arrumar o estoque, tem que mexer no layout, tem sempre coisa para fazer. Você nunca está parado dentro da loja. Mas tem momentos que realmente, assim, você está na fila, a fila vai rodando, que você vai atender, né? E aí o WhatsApp destravou isso, que a gente colocou a plataforma na mão dos vendedores e os vendedores começaram, obviamente através da comunicação, divulgando o número, divulgando que a gente atende, as pessoas começaram a entrar pedindo atendimento via WhatsApp e eu tenho uma equipe de 25 vendedores para poder atender eles, né? Eles são os mesmos vendedores da loja. Os mesmos vendedores das lojas que estão atendendo dentro do WhatsApp. E aí, obviamente, eles fazem o que a gente chama da pré-venda, pós-venda tem um grupo, tem o suporte mesmo, o grupo de suporte que é quem auxilia nisso. Principalmente o suporte fica muito focado no e-com, né?
enquanto as lojas fazem a venda, que também vendem pelo e-commerce, né? Porque, obviamente, as vendas para outros estados, para outras cidades, acaba entrando pela plataforma de e-commerce, mas a gente sabe qual é o vendedor que está fazendo isso e a gente remunera o vendedor por isso. Acompanha como ele está, o desempenho, Isso, como que ele se porta na mensagem, tudo isso vocês estão... A gente acompanha, né? Então está sempre olhando. E o importante é que, assim, hoje, entre 10% e 15% da venda do e-commerce vem desses vendedores. Legal, bastante. Desse canal. Desse canal. E aí ele vai ganhar uma comissão igual. Vai ganhar uma comissão igual se ele vendesse na loja. Não tem atrito nenhum, todo mundo fica feliz. Faz parte da meta dele, assim por diante. No final ele vem como aliado, né? Porque cai lead, provavelmente a maior quantidade vem daí, né? Exatamente. A Velocitar, de novo, ela funciona diferente das empresas de varejo, porque o vendedor ele realmente é um aliado do e-commerce. Não, eu achei que ia ter um puta papo cabeludo aqui de operação, mas realmente é... O vendedor, ele ajuda o e-commerce, ele vende através do e-commerce, ele vende para entregar na casa do cliente. Assim, a gente não vai perder uma venda. Então, o nosso vendedor, ele, cara, além de ser uma venda super consultiva, ele vende em todos os canais. Então, é isso. Quando você chegou lá, já existia essa cultura? Ou você teve que ser... Porque não, normalmente não tem esse... Normalmente não tem. É o primeiro desafio que você pega, né? É o mini-channel, vamos fazer retirada em loja, tal, não sei o quê. O gerente da loja fica puto com você que você vai tirar a venda dele. Todo gerente de e-commerce que sentou aqui comigo e tem loja, cara. Aí a velocidade é diferente. A mentalidade sempre foi orientada para o cliente e a gente falou, cara, a gente precisa servir o cara. E da onde surgiu essa ideia aí, cara? Porque vocês primeiro o caminho foi loja física, depois e-com, né? Depois e-com. Da onde surgiu isso, cara? Tem que ser um só. Cara, acho que surgiu muito naturalmente, assim, porque pra gente o olhar sempre foi: eu preciso atender o cliente. Frega-se se é por loja física, se é pelo e-commerce e tal. Assim, feliz, né? O dono não é assim, não tem o dono do cliente. O dono do cliente é a Velocitar. Né? Então eu preciso fazer o cliente ser bem atendido. E como que eu faço isso? Eu posso fazer através do e-commerce, posso fazer através da loja. Assim, tem que encontrar meios para que isso possa acontecer. Obviamente tem ajustes de, assim, pessoal de loja de remuneração, né? Se eu não remunerasse ele por essa venda, provavelmente ele não faria, né? Então a gente destravou isso, né? Isso não atrapalha o e-commerce, muito pelo contrário, ajuda um montão. E aí, assim, criei um mar de atendimento, né? Tanto que agora, com o IA, uma das coisas que a gente fica muito na dúvida é que, obviamente, assim, a IA está assumindo parte assim, é um dos primeiros lugares onde a IA está sendo muito eficiente nessa parte de atendimento, de pré-atendimento, e já está chegando ao ponto de fechar uma venda, né? E a gente fala, e aí, o que a gente vai fazer? Né? Porque assim, todo o nosso diferencial está em ter um ser humano por trás ajudando o cliente a estar fazendo essa jornada. Mas a gente sabe que é inevitável a gente começar a olhar e brincar com esse tipo de coisa também. Na sua visão de sócio, qual que é a otimização que isso vai trazer para o negócio ali, cara? Custo é inevitável, né? Essa parte, pô, você tem 25 e tal. Exatamente. Então, assim, a nossa discussão agora é o quanto isso, assim, a nossa preocupação agora é diferente. O quanto isso pode chegar a tirar venda da mão do vendedor, entendeu? E começar a desestimular, digamos assim, ou prejudicar o desempenho financeiro desse vendedor, né? Porque, obviamente, ele tá montado nessa possibilidade, né? Assim, a gente abriu para ele um espectro que antes ele tinha só o fluxo que entrava na loja física, né? Porque, assim, se for pensar bem, o papel do marketing qual é para um varejo? É trazer as pessoas para dentro da loja, né? Uma vez lá na loja, o comercial, ele tem que conseguir vender o produto e atender aquele cliente da melhor forma possível, né? Então a gente começou a fazer isso muito bem, trazer mais clientes para dentro da loja, eventos, loja conhecida, branding, e o online foi ajudando muito isso, né? Porque todas as campanhas online vão ajudando e quem está próximo da loja vai vendo os preços, tal, pô, vai lá ser atendido na loja, né? E aí a gente chegou no momento e falou, beleza,
fora todas as pessoas que a gente está trazendo para vocês, ainda tem todo esse mundão aqui que a gente vai trazer para vocês. 15 milhões que não WhatsApp. chegou ainda. Pô, então, assim, ser vendedor da Velocitar é muito mais interessante que ser vendedor de outras lojas que vão te dar uma possibilidade menor de você vender um volume que te sustente bem, né? Então, assim, tem essa preocupação em a gente conseguir não atrapalhar, vamos dizer assim, nesses bons vendedores, essas boas aqui. Lá é diferente, né? A gente vê muito pessoal falando, não, agora eu vou pegar a IA e vou cortar 20% da minha equipe. Lá não, a gente quer pegar a IA e fazer com que a equipe venda 50% mais. Aí é um dilema, Entendeu? né, cara? Que a gente ainda não entende onde encaixar ela ainda, né, cara? Porque muita gente vai olhar aquele viés, pô, eu vou reduzir custo, né? Vou padronizar mais, vou evitar vários outros problemas, mas tipo, no caso de vocês está funcionando bem pra caramba, Tá né? funcionando bem, Tipo, Não, mas assim, pode eventualmente funcionar melhor, né? A gente só É. precisa entender e ir modelando Onde isso da forma adequada, né? Que isso é um problema pra hoje? É um problema, pô? Tá na mesa, Precisamos- tá na mesa. tá na mesa. Eu acho que assim, é um desafio para todas as empresas nesse mundo e nesse momento. É assim, e vocês ainda que são assíduos frequentadores de todos esses eventos que tem por aí, só se fala de IA, né? E Eu todo fico mundo feliz quando eu vou num evento que não fala de E aí, asa. exatamente. E todo mundo fala a mesma coisa. Se você não está fazendo, você está atrasado. Fora, né? Exatamente. Então, a gente tem um desafio grande e a gente sempre gostou de ser precursor em um monte de coisa, assim. A gente quer ser o primeiro a fazer, quer estar na frente dos nossos concorrentes, né? A gente tem essa mentalidade. Então, a gente está olhando seriamente para isso. O que você já viu que vai ser disruptivo ali pro cenário de vocês, cara? Acho que tem muita coisa que pode ser Mas já disruptiva. tem uma, cara, aquilo ali Não, assim, vai ser... a parte de atendimento é a parte que está pronta, vamos dizer assim, né? Cara, mas isso não é disruptivo, isso é, tipo, Mas não vai tem- acontecer. Mas não tem ninguém ainda fazendo isso. Pelo menos assim, não do meu No segmento. nosso ramo, não. Nosso ramo ainda tá, não tem, beleza. entendeu? Então, assim, por isso que eu estou desesperado, porque a gente tem que entrar. Tem que entrar. Tem que entrar e tem que estar primeiro. Mas eu acho que, assim, dentro do que a gente faz e o quanto a forma como a gente olha para o nosso cliente, para a comunidade da corrida, a gente vê uma oportunidade monstruosa de ser uma empresa que consegue entender cada um dos corredores que estão sendo atendidos pela Velocitar. Esse é o nosso caminho. A gente vai na hiperpersonalização num limite assim muito maior do que qualquer outro varejista especializado pode chegar, né? Porque com a base de dados que a gente tem, com o histórico que a gente tem, a gente trabalha com 15 marcas de calçado, né? Assim, a gente tem, assim, todo o mercado está dentro da Velocitar, né? A gente atende 50 mil pessoas por ano, né? Nossa, é muita gente. Então, assim, a gente tem muita informação que a gente quer transformar isso em coisas mais interessantes para o corredor e para o mercado de uma forma geral, né? E antes isso era muito difícil de fazer. É. Agora, se você tá com a base de dados estruturada, que é o caminho que a gente está seguindo, a coisa se tornou fácil. Porque a capacidade da inteligência artificial analisar e pegar gaps e fazer a hiperpersonalização é muito maior do que um ser humano. Então, Aí sim eu concordo com vocês, porque aí vocês estão, né, acho que, pô, você tá indo numa linha de personalizar o que o cara quer, precisa, quando ele vai precisar. Aí sim, agora, tipo, o que eu vejo que a galera confunde muito aí, até queria ouvir você, Luiz, você deve estar vendo muito essa pressão lá dos lojistas, né, mas, eu quero resolver um problema de saco, eu quero resolver um problema de reduzir tirar um vendedor, eu tô num projeto, inclusive, com uma indústria bem tradicional que ele tá se digitalizando. E o papel, cara, eu preciso tirar uma parte do pré-venda, mas... Pra mim isso beleza, é básico. Você tá tirando um problema, esse cara vai passar pra outro. Nisso aqui é o que muda o jogo pra mim. Isso, pô, ainda mais no setor de vocês, né, cara? eu acho que a visão tá errada, né? Então, mas A é o que visão todo tá mundo errada. fala, né? A visão ela tem que ser como utilizar a IA para aumentar a eficiência e vender mais. Não para você tirar as pessoas ou economizar. É óbvio, tem uma pessoa ou outra que não vai se adaptar, mas ela vai ser substituída. Não é que aquele papel vai parar de existir. Posso talvez dar um exemplo? Eu Pode. fiquei pensando aqui, vocês... É uma provocação que eu também não tenho a resposta, para ser sincero, mas a gente lançou recentemente no VenChat, que faz toda a parte de atendimento e o pós-venda já há mais de um ano.
e faz 6 meses que ele faz a venda completa usando o IA ali pelo WhatsApp. Inclusive, você paga dentro do WhatsApp e está integrado com a Meta. Então, vou dar um exemplo, talvez, de alguém que está usando, que está na minha cabeça aqui, rei das multimídias. Então, pensa que é som automotivo, o ticket médio é R$ 1.500. Ele começou a usar no VenChat, hoje 40... Ele tem loja física também, muito parecido talvez com vocês, 5 lojas físicas. 40% da venda dele veio adicional com a venda do WhatsApp. Olha Tudo só. automatizado, Legal. resolvendo tudo via IA. Então, você vai me perguntando, talvez você consiga uma venda ainda Adicional. superior, porque o grau, imagina, a IA vai conhecer todo o detalhe das 15 marcas, todos os produtos, com muito mais capacidade e profundidade com o vendedor. Isso. Então, que vai ter uma venda e um incremento é uma realidade. Agora, o que fazer com esse tempo que gera de potencial no time de vendas da loja física, né? Aí a resposta... Não sei se você já chegou a pensar alguma vez nisso, Ale. Não. Não. Na minha cabeça, assim, a gente vai chegar nesse momento. E a minha cabeça é a gente começar a trabalhar do nosso lado do marketing para enfiar muito mais gente dentro daquele canal que sobe para os vendedores e sobe para a IA, entendeu? Então tem um papel ali de investimento em marketing que a gente entope aquele canal e sobra para todo mundo. E tem para todo mundo. Talvez um custo que você usaria para ter mais pessoas, você investe em trazer mais gente. Trazer mais né? gente, Não exato. uma Porque daí você estrutura tem um maior. canal vendedor IA, os nossos 25 vendedores continuam vendendo, a IA continua transbordando em algum momento para os vendedores e tem o adicional de 40% de receita. Olha, ia ser lindo, hein? 40% a mais. Você pode dar um aumento para ele. Eu acho que aí sim. Só as 3 vezes não foi suficiente. Eu tô te ajudando de novo, hein, cara. Você viu, né? Cara, você falou desse negócio, você vai juntar dados primeiro? É por aí que vocês estão indo? Como é que é o primeiro passo? A gente está num caminho de simplificação da nossa arquitetura. Arquitetura, eu falo arquitetura de tecnologia. Para colocar os dados de forma estruturada dentro de um lugar, um data lake, que a partir deste data lake a gente vai hiperpersonalizar a nível de CPF. Então eu vou saber exatamente o que o Luiz vai comprar, o que ele precisa, o que ele comprou, eu vou saber que é ele que está navegando e assim por diante. Então o site, na verdade, ele vai se tornar uma tela em branco. Uhum. E Quando o todo dado Luiz tá entrar, jogando... quando o Luiz entrar, o site vai ser montado para ele. Ô, louco. É isso que vai acontecer. Uhum. Não, aí vocês estão bem avançados, realmente, das conversas que eu venho tendo, é outro nível. Assim, a gente tende a olhar de forma organizada essas coisas, assim, isso tem uma influência importante do Carneiro, meu sócio, que ele é engenheiro, ele sempre fala, não, porque a gente tem que olhar, e assim, a gente pega muito esses conceitos e trabalha nesse sentido de criar as bases que vão sustentar o nosso crescimento, né? Então, essa questão dos dados é uma coisa que assim vem na minha cabeça enlouquecidamente. Aliás, tenho novidades para você. Ah lá. Já vai, fala, preciso fazer isso aqui, acha a solução. Eu tinha uma pergunta aqui, como é que é o acúmulo de funções pro Head de E-Commerce? Vamos falar sobre... E aí, assim, tá muito claro, assim, por tudo que eu tenho visto, por tudo que eu tenho lido, que essa arrumação da casa e deixar a casa bem... Você conseguir criar, obviamente, esses data warehouse, data lake, data o que seja, assim, que você conseguir consolidar isso. A IA ela é muito melhor do que você tinha os sistemas antigos, né, que precisavam de umas estruturas muito bem definidas em termos de banco de dados e tudo isso. O Luiz deve conhecer bem isso, né? Assim, hoje em dia a IA ela lê qualquer coisa, né? Assim, então, mas esse qualquer coisa também precisa ser organizado, né? Porque assim, não é qualquer coisa, tipo a Microvix ela não lê. Eu acho que você gosta a bastante, Microvix, né? ela não lê. Então, assim, a gente precisa arrancar tudo lá de dentro para que as coisas sejam lidas com mais naturalidade pela IA, né? Então, essas questões são importantes para a gente poder organizar essa informação e conseguir, obviamente, usar corretamente a IA para ir criando
tudo que ela pode criar, porque aí você tem infinitas possibilidades. Não só para o cliente, para o consumidor, e obviamente para a gestão interna da empresa também tem outras 1000 possibilidades. Mas eu acho que assim, o primeiro passo, que é o que você perguntou, eu acho que é isso, é em estruturar a tua base de dados, entender que você precisa deixar isso de uma forma acessível, vamos dizer assim, seja ela como for, né? E aí começar a fazer o trabalho e botar a IA para poder te ajudar numa série de coisas, né? Não, mas é perfeito. Eu também tô... O meu business, dizem que vai morrer, né? Da agência e tal, né? Então, é exatamente por aí que a gente tá caminhando também, cara. A gente tem até depois eu até vou compartilhar com vocês um case de um cliente que fez isso. Indústria química, cara. Vende aditivo e óleo. O cara fez isso. Aí ele está implementando em ondas, né? Agora ele está com o time comercial, o Field Sales, né? Na rua. O cara consegue, tô visitando o postal, manda um áudio, já cai no Data Lake. Depois ele consegue puxar para o CRM como está sendo o relatório de visita. Aí o gestor, qual foi a última visita que eu recebi e o status. Tem todo um treinamento, né? Porque no caso deles ainda depende do ser humano lá e reportar. Mas eles conseguiram fazer de uma forma que vem de qualquer jeito. E aí a trata e gera a informação para eles, cara. É muito legal, muito legal. E, indústria química, né, cara? Super tradicional, tá vendendo aditivo, né, cara? Imagina pra nós, que a gente tá antenado aqui, com um monte tem que estar, né, surfando isso, né, cara? Sim. Esse é o papel do Red também, né, Rodrigão? Não, assim, a gente tá sempre buscando coisas novas e testando coisas novas. Eu tenho um perfil parecido com o do Ale, que eu gosto de testar, de fazer as coisas novas, de ser o primeiro. Então, a gente tá sempre buscando, cara. A gente tá sempre buscando tecnologia nova, ferramenta nova, e sempre testando. Um monte de vezes dá errado, né, Ale? Sempre dá, né? Mas... Se não fizer, você não chega em lugar nenhum. Mas né? assim, 3 anos atrás a gente fez a gente apostou numa coisa que fez o site crescer 3 vezes, então... Postaram em mim, né? Você foi parte do problema, na verdade. Ele não conta essa história, né, cara? Eu fiz uma conta, vou contar a história pra você aqui, como eu conheci os caras, né? Aí a gente tava negociando por uma migração, a primeira migração de vocês. Segunda. Segunda migração. Foi uma das vendas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Os caras... Viu só, galera? Não tentem vender pra mim. Não tem, entendeu? Mandaram uma RFQ, quantas perguntas? 150 perguntas, sei lá. Tinha mais, acho. Tinha mais, né? Aí eu falei pra eles assim, se não aumentar, sei lá, 60% lá a conversão, que era muito ruim, o que eles estavam antes, assim, você olhava, era muito ruim, né, cara? Não, tava limitado, né? Atendia. Super limitado, né? O problema é que a gente tava esbarrando no limite tecnológico da solução. Esse era o problema. Se chegar, dali pro segundo passo, não tinha mais como ir. Não tinha mais. Era isso, né? A plataforma caía, tinha vários problemas. Tinha vários problemas. A plataforma não sustentava mais a quantidade de requisição que a gente fazia. A gente acordava numa segunda-feira com 300, 400 pedidos represados sem conseguir faturar. A gente usava muito marketplace na época, e os marketplaces, assim, tinha estoque espalhado em 8 marketplaces diferentes, com a plataforma requisitando e jogando, falando, vendi aqui, vendi ali, troca aqui, vai para lá. Isso lembra, e aí o que acontecia com a plataforma, cortava e falava, não, cheguei no meu limite de requisição. Não vende mais, né, cara? Não vende mais, não. Já pensou? Eu não me comunico mais, que é pior, né? Porque eu não me comunico mais, significa que ela estrupiava toda a nossa... Ela dropava a nossa chave, né? Então tudo dava 429. Começava a dar problema de estoque em tudo que é canto, né? Caramba, cara. Aí, Luiz, imagina. E mesmo assim foi difícil vender pra eles? Você não tá ligado. Isso. Eu sou muito ruim também, né? Pode ser também, tem que olhar desse lado. Mas eu falei pra eles, cara, vai crescer 60% ou eu devolvo seu dinheiro. Daí você foi embora da empresa antes da gente cobrar, ele foi embora da empresa. Antes de cobrar. Ele foi lá, pegou a comissão, beleza. Ninguém ganhava comissão, era gerente. Fiz a melhor venda da minha vida e vou embora agora. Fiz o case, eu vendi pra Velocidade, aí pra outro lugar. Foi da hora. Depois nunca mais consegui vender mais nada, porque eles não gostaram dessa história, viu, meu? Mas foi legal, não, mas aí, só conectando nessa história, né, foi muito legal porque eu vi de novo vocês dois trabalhando ali muito junto, né? Vocês participaram, né, o sócio e o Rodrigo, e eu vi uma divisão de papel muito legal. Que é o que eu não vejo quando eu falo com os outros
gestores, né, os heads de com o sócio, né? Uhum. Ou ele larga, o dono ali larga, cara, se vira, ou ele quer ele decidir. Né? E eu vi que aí eu acho que foi, até se vocês quiserem comentar, né? Pô, eu acho que esse é a gente tá falando de tecnologia, né? É um papel do head, né? Ele olhar para onde vai. Não é, eu vou para melhor, porque a melhor tá todo mundo indo. Não. Vocês foram totalmente contrário, Esse né? nem é nosso perfil. Nosso perfil é explorador, é diferente. A gente gosta de coisa nova, de ser o primeiro, de abrir portas, abrir caminhos. Então, nem é. A gente olhou também as mais famosas lá e tal. E aí você começa a olhar que, cara, não faz sentido às vezes, porque você começa a olhar a funcionalidade, as 150 perguntas que ele respondeu. Você precisa achar o que atende o seu negócio, não o que o outro fala que é melhor. Isso é brincadeira de ego, né? Então não faz sentido. E a gente sempre dividiu as coisas, né? Meio ali na Velocitar é meio que um comitê, assim. Todo mundo se ajuda. Não tem, a empresa pequena. Quer dizer, é uma empresa média, mas a gente pessoas, né? Assim, são poucas pessoas. São poucas assim. pessoas trabalhando junto para o negócio dar certo. Então... Não, eu acho que tem uma outra coisa, né? Assim, a gente olha muito o que a tecnologia nos permite acessar e como ela nos ajuda a crescer e como ela nos limita, né? Então, cada vez mais a gente tem ideias e sonhos de tecnologias e plataformas que agora a coisa está ficando clara para a gente no sentido de que as plataformas de e-commerce, assim, também estão evoluindo, porque assim está mudando muito. Assim, antes a plataforma de e-commerce só fazia a parte transacional, pegava estoque, vendia tal, e aí tinha lá a parte de comunicação com o cliente, que tinha o layout, o CMS e tal. Era necessário ter um layout bonito, né? Um layout bonito e tal. Hoje em dia os layouts são todos dinâmicos, né? Assim, tá mudando muito essa questão. Mas, por outro lado, você precisava necessariamente, para alguém um pouco mais organizado, né? Mas assim, ter um RP, ter a plataforma e aí todos os outros canais de comunicação ligados e os canais de distribuição também, CRMs e marketplaces e o que for. Cara, para mim hoje isso mudou completamente, né? Porque assim, os e-commerces cresceram e as plataformas estão fazendo muito mais coisa, chegando quase dentro do ponto de venda. Então agora a gente está olhando, então a gente olha para a Nuvem Shop e fala, cara, e aí, como é que é o seu PDV? Assim, como é que é essa ferramenta? O que ele faz? O que eu vou conseguir tirar do RP e colocar na mão da Nuvem Shop para pensar nela como um possível partner para uma evolução? Entendeu? Para onde que isso está sendo olhado? O Luiz falou do chat, que já está integrado e já faz toda a leitura do e-commerce, dessas informações, provavelmente já lê outras bases. Aí a questão é, e todo o meu resto? Né? Eu vou perguntar para a Nuvem Shop, e todo o meu resto? Você também vai ler todo o meu resto? Você vai usar isso como base? E aí, beleza, você vai se comunicar, mas e aí? Você vai também mandar comunicação para o cliente ou você só vai ser receptivo? Então, assim, as coisas começam a se misturar de uma forma que você precisa entender e criar esse ecossistema dentro da sua realidade de negócio. Né? E a gente vê isso muito integrado. Né? Então a gente fica sonhando qual é a posição do ERP agora. O ERP agora tem uma posição menor do que ele tinha no passado. As plataformas talvez tenham uma posição maior do que elas tinham no passado. Antes eu precisava de muitas ferramentas. Será que agora eu não posso concentrar mais essas ferramentas? Ou será que essas ferramentas não podem se integrar melhor a essas plataformas? Agora a gente tinha todos esses problemas das APIs, as comunicações. Com a inteligência artificial isso também está mudando muito, entendeu? Está facilitando uma série de coisas, está permitindo que essa coisa fique um pouco mais orgânica e um pouco mais diferenciada. Então, eu acho que aí tem um desafio grande, que essas lógicas estão mudando, e aí também tem a visão da nuvem para onde que vocês estão indo, né? Assim, porque vocês estão olhando esse mercado e estão vendo que tem desafios que estão além do que era aquele núcleo duro antes de uma plataforma de e-commerce. Exato, assim.
Hoje, na verdade, assim, se a gente for como curiosidade, o que você comentou, né? Acho que tem alguns grandes investimentos que a gente faz ali em plataforma, de investimento de tech e produto. Um deles é o PDV de loja física. A gente, com uma plataforma e ecossistema de e-commerce, está investindo pesadamente em PDV de loja física. Então, acho que esse ano tem lançamentos incríveis ali de melhoria disso. Mas a verdade é que a IA, assim, tem uma hype de IA nesses últimos 2 anos, mas a realidade é que agora está saindo um negócio que é transformacional, até na nuvem, sobre IA. Então, o que a IA vai mudar ali em catálogo, gestão da descrição de produto, é espetacular. Assim, você vai subir uma foto, vai estar automaticamente todo o seu descritivo de produto já vai estar montado. Uau. O que vai mudar em relação a conteúdo, de marketing, vídeo, também faz. Atendimento e pós-venda eu comentei. E ainda tem o terceiro, que é análise de dados. Então, hoje você tem que ir lá e montar um relatório e analisar. A IA, daqui 2 meses na plataforma, vai estar te dizendo exatamente, você pergunta, onde eu posso melhorar minha conversão hoje? Ela já vai te dizer, nesse produto faça isso. Então é muito mais recomendação do que simplesmente informação que ela te disponibiliza, assim. Então, E isso vai mudar muito a nossa relação, vai mudar muito o trabalho que a gente tem aqui do Rodrigo, então muito mais, né? Porque assim, como é que antes você tinha os formatos, como você gerenciava o e-commerce. Agora o desafio é outro, né? Assim, é como você, dentro dessa realidade, conseguir ter os insights e tomar as decisões para poder fazer. Tá ficando mais legal agora, né? Não, tá ficando mais legal, mas assim, tem que ser reaprendido também, né? Mas aí que tá, cara. Eu acho que ela, nessa linha que a gente tá falando, ela vem num cenário onde ela vai colocar todo mundo no mesmo nível. Então, pô, você sabe mandar o comando, ela vai saber. O cara que não sabia pensar, agora ela pensa por ele. Que é isso aqui, pô, de onde eu vou melhorar a conversão do meu site? Cara, é muito difícil você pegar pessoas, heads, analistas que conseguem chegar numa conclusão dessa. Aí você imagina, você aperta o botão. Talvez, eu acho que é o repensar, é o papel, né? É o impacto disso, é o como que a gente vai fazer. Que eu acho que isso ainda, pra mim, não chegamos no teto ainda. Acho que tá bem longe, né, cara? guarda o nome, Lume. Lume? Guarda o nome, Lume, daqui 2 meses. Daqui 2 meses a gente vai cobrar no roadmap, viu, Lume? Cara, mas teve uma coisa bem legal que... Essa semana passada, a gente tava segurando um cliente de PDV e eu não sabia que vocês estavam com PDV avançado, cara. Seguraram o cliente por causa do PDV, velho. Eu achei bem legal, eu não sabia, né? Aí o cliente estava querendo sair porque ele tinha uma ferramenta que vocês já usaram, né? Que tira pedido por aplicativo. E ele falou, cara, não tenho mais, agora não consigo, mas o vendedor não consegue mais, não consigo o quê. Aí a gente é parceiro, falou, ó, nuvem, tá rolando tal situação. Se vira, vai perder o cliente, cara. A gente falou, não sai, migrar é uma merda, né? Vamos falar real, migrar de plataforma é foda. É uma merda. É foda. Então aí quando o cliente vem no cenário, tinha acabado de começar, falou, pô, você vai migrar de novo, cara, não faz sentido, né? Aí, cliente com loja física, o vendedor representa o pedido manual ali, 30% da venda dos comissão, né? A gente foi visitar, a gente estava lá semana. Boa. É espetacular, assim. É uma coisa que mesmo a gente internamente falava muito menos há 2 anos atrás do que a gente fala hoje. Total. Então, e se a plataforma não tem esse investimento pesado, ela fica para trás, assim. Você vai ver umas consolidações do mercado que vão ser grandes. E não só em plataforma, acho que em todo o ecossistema na prática, né? Acho que a gente já tá enxergando isso no Brasil, né? Tem 2 nomes aí, vocês e mais um, que estão... Que a tendência é que fiquem só vocês, né? Os outros, um tá olhando para fora do país e não quer mais saber da gente. Sei não, viu, cara? Tem informações aí que... não dá pra desperdiçar o Brasil, né, cara? Não sei. Acho que vem pesado aí, tem que reagir, pô, senão... Eu não sei não, hein? Que o mercado americano é outro patamar, né? Assim, digo, de volume. O Brasil é 1%. Não, a América Latina é 1%. Tá, eu tô falando de 2 brasileiros, eu entendi o cenário aqui. Vocês estão falando do verde, do rosa e do azul. Estão falando do verde, do azul tá aqui. Estão falando do rosa. O rosa, tava falando do rosa também. O rosa, eu acho que o rosa vai reagir, cara. Então, não sei. Eu acho que ele assim, eu acho que o lado da simplificação, né? Pô, hoje, você apertar um botão com se conectar tudo, você entra num painel, é fácil, isso é importante pra operação, né? Eu sei, cara, quanto mais fácil, melhor. Quanto mais fácil, melhor. Que eu acho que aí esses players vão... Mas é uma arquitetura montada
É começar uma empresa nova. É começar tem que uma começar empresa uma empresa nova. nova. E começar uma lógica nova de business que foi o que levou eles até aqui. Cara, só que aí você tem que tirar metade da empresa. O professional service é mais caro, o vendedor é mais caro, o RH é mais caro, é tudo mais caro. Você imagina, você vai se reinventar, cara. É. Pois é. Eu sempre tive esse conceito assim de você, se você nasceu no Enterprise e você descer, é um caminho doloroso demais, assim. Agora você nascer no SMB e virar um Enterprise é muito mais fácil. Eu acho que não, Enterprise é muito longe, mas um large ali. Mas o que é interessante que a nuvem tá fazendo é que ela tá indo e tá atendendo bem as grandes contas, mas ela não tá deixando desatendido o pequeno, e ela continua entregando as mesmas soluções excelentes pro pequeno e pro grande. Eu gostei muito quando eu fui lá no kickoff lá que vocês fizeram. Eu gostei muito daquela solução de CMS que vocês anunciaram lá. Eu quero ver mais aquilo lá. Porque aquilo lá muda o jogo. Tanto para agências implantadoras como para clientes como nós. Então aquilo lá muda completamente o cenário de como a banda toca. Eu acho que a curiosidade da nuvem, assim, a gente nasceu para os pequenos, cresceu muito, só que hoje eles representam 50% da nossa base. A gente já tem uns 50% ali que vende milhões no ano. Então, não tem opção, assim, a gente não vai escolher um ou outro. Tem que ir para os dois e o desenvolvimento... Mas na prática, quando você desenvolve o DNA fácil da tecnologia, ela se aplica para o pequeno de maneira muito simplificada. Sim. Mas é muito divertido. Não, é muito bom, cara. Bons. Plataforma, eu sou apaixonado. Eu trabalho há muito tempo em plataforma, né, cara? Posso te mandar mais uma planilhinha de umas 150 perguntas para responder? Não sei, cara. Daqui eu vou pra outro. Acho que vou mexer com IA agora, cara. Tá certo. Maldita hora que eu escolhi o e-commerce pra viver, cara. Não, brincadeira. É bom pra caramba, eu gosto. É muito dinâmico. Eu vou criar galinha. Quando tudo acabar aqui, virar tudo IA, eu vou criar galinha, cara. Já até tenho as galinhas lá, tô testando e tal. Você sabe que as profissões do futuro que não vão desaparecer é isso, né? Criador de galinha, cozinheiro, Cara. pedreiro. É isso. São essas profissões do futuro. Assim, eu mostrei para meus filhos, falei isso aqui. Falei, caralho, e aí? O que eu faço? Vou pra faculdade ou... Assim, O mundo dá voltas, né? Você é um bom pedreiro, pô. porque, assim, você vê a lista de tudo que vai substituir que o Cláudio... Você viu essa lista que o Cláudio falou? Vi. Manager, assim, vai... A primeira coisa, o vendedor, eu fui ver vendedor, cara. Tá no meio, assim. Tá no meio, Assim, mas assim, manager é o primeiro. Falou, cara, manager, assim, manager é o primeiro. Tal. Engenheiro, arquiteto, advogado, pô, até médico, cara. Só operar. O cara que opera é o cirurgião, mas assim, pô, fazer diagnóstico, Já era. Daqui a pouco já Mas era. nem o robô opera. O robô opera. Já tem, já. Robô operando, pô. Não tem, eu acho que não tem porquê mais, né, cara? Eu acho que é uma questão... Eu fiz um contrato que tá circulando, passou pra validação do advogado com o ChatGPT. Pois Um contrato muito mais, tipo, não é tão arriscado e tal, mas eu fiz aqui, ó, fui dando... Tudo dá trabalho, não é só a banda lá, cuspiu e tal, dá um trabalhinho, né? Mas foi aprovado pelo advogado, falou, tá tudo certo, circula. Cara, é isso. Eu ia pagar 50 horas, eu paguei 10 horas lá pro cara. Pois É isso, esses são os benefícios, né, cara? É que você tá usando o advogado errado, né? Tem que usar o advogado que usa IA, né, pô? Né? Aí eu uso, pô. Aí eu vou formar o meu agente lá. Galera, tivemos aqui um papo de altíssimo nível com esses caras. Foi bem legal. Falamos de tudo. Tudo mesmo. Falando de plataforma, de papel do Head, do como o sócio enxerga o Head, de várias dicas de criação de comunidade, da história da Velocitar, da Nuvem Shop. Foi um papo bem legal. Agradeço bastante a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E antes da gente encerrar, vou querer que vocês se despeçam aí do público. Luizão, começa com você aí. Conta um pouquinho aí de como que... Uma dica, alguma coisa do tipo. E onde as pessoas te encontram. LinkedIn, Instagram. Se quiser passar seu telefone também, fica à vontade. Você. Bacana. Número do cartão de crédito. Também. Bom, é um prazer estar aqui. Obrigado, Caio. Obrigado, Rodrigo e Ale. A verdade é que, bom, estou no LinkedIn. Por favor, fiquem super à vontade para me procurar. Luiz Fernando Garcia. Tô representando também a Nuvem Shop com bastante orgulho. Muito ansioso pelo que a gente tem aí nesses próximos 1 ou 2 anos. Vão ser transformacionais para o e-commerce. A gente é protagonista dessa história. E contamos aí com vocês como parceiros para isso. Como é que te acha no LinkedIn? Luiz Fernando Garcia. Luiz Fernando Garcia, boa. Você, Ale?
Bom, obrigado, Caião. Foi Agradeço, ótimo. cara. Acho que o papo foi fluido, bacana. Você manda muito bem, venha mais vezes. Quando quiser. Aqui perto de casa, Do bom, lado, é tá fácil. vendo? Para me achar, ler da Velocitar, na Velocitar. Ou eventualmente no Instagram da Velocitar. Estou por lá também de vez em quando. Mas no LinkedIn eu estou como Alexandre Stefano com E. Eu não sou grande usuário do LinkedIn, mas assim, eu acesso e as pessoas conseguem se comunicar comigo por lá. Boa. E é isso. Obrigado. Cara, eu também à disposição. vou te pedir só dar uma dica ali na visão de sócio, de proprietário ali de uma marca legal. De como que a pessoa... eu acho que todo e-commerce deveria pensar como vocês estão pensando lá no Velocitar. Dá uma dica para quem é empreendedor, para quem é CEO e vai assistir a gente nesse formato de pensamento que vocês têm para o negócio aí, cara. Para quem está começando, para quem Cara, eu acho que o nosso público aqui ele é mais o cara que já está sofrendo o cenário que vocês estão muito bem resolvido, que é, já tem uma operação funcionando, entende loja e-commerce como um só, entende o papel de cada um. Eu acho que é muito mais... E a gente pega muito, assim, o que eu estava falando para vocês, né? Todo mundo que sentou aqui como head tem um desafio de que a diretoria não vê o e-com como algo agregador, mas um canal novo e concorrente, às vezes, até de algumas coisas, né? Eu acho que, assim, uma das coisas mais importantes que a gente fez e que está continuamente construindo é entender que o e-com é um braço da empresa, assim, seja ela qual for. Assim, não dá mais para viver no mundo que a gente está atualmente se a gente não tiver uma plataforma digital bem construída em termos de comunicação, em termos de venda, em termos de tudo, de relacional e tudo mais. Então, eu acho que como empreendedor e como empresa, é o nosso papel permitir que os nossos clientes cheguem a consumir o nosso serviço e o que a gente está ofertando da melhor forma possível, né? E isso passa em a gente conseguir olhar de uma forma até holística, vamos dizer assim, como que a gente consegue fazer isso. Então, e o digital hoje é a nossa vida, né? Então a gente não tem muito como fugir disso. Então é muito importante estar olhando como integrar isso dentro das estratégias e fazer com que não só o e-com ajude a desenvolver as outras áreas, como o inverso, né? O quanto essas outras áreas desenvolvem o e-com. Então, assim, eu não consigo pensar só o e-com como um segmento. Beleza, é um segmento, porque tem toda uma estruturação e tudo isso, mas eu acho que é fundamental para o gestor entender que são ferramentas e que a gente precisa, no final, tá chegando no nosso cliente final, seja ele cliente B2C ou B2B, a gente precisa chegar direito, precisa se comunicar direito e precisa conseguir mostrar o que a empresa tem a ofertar da forma correta, seja físico, e-com, palestra, podcast, tudo que seja, tá valendo. Boa, muito bom, Ale. Mandou muito bem, brigadão aí, cara. Obrigado. Volte mais, né? Ale da Velocitar. Da Velocitar. E você, Rodrigão? Todo mundo já te conhece, né, cara? Será? Acho que não, né? Acho vai que lá, não. vai lá. Todo Onde que a mundo é gente te muita gente, encontra, né? cara? Bom, eu sou o Rodrigo Soares, vocês me encontram no LinkedIn, Rodrigo Soares. No Instagram, Rodrigo Soares. E é isso. No escritório da Velocitar, às vezes, quando a Ale me liga pra eu ir pra lá, eu vou. Mas é isso aí, obrigado pelo convite. Obrigado, Luiz, obrigado, Caio. Valeu, Ale, por topar e vir aí. Beleza. E tamo junto. Boa, foi muito bom. Obrigado também aí, galera. Vocês me encontram aí como Caio Araújo 74 no Instagram ou Caio Araújo, só que tem um monte, né, cara? Eu escolhi um nome... Por que 74? Não sei. Acho que eu fui o número 74 ali do... Caio Araújo 74. Foi sugestão. O Entendi. Caio Araújo 09 é o meu Gmail. Entendi. Mais fácil. Tem outros problemas para resolver do que pensar no e-mail. Mas, galera, muito obrigado para quem assistiu até agora. Espero que tenham gostado. Aí foi um papo bem alto nível mesmo. Os caras são muito feras. Não esqueça de curtir. Compartilha com quem você acredita que vale a pena assistir. E vai ter um QR Code aqui do lado para falar com a Nuvem Shop. Quem quiser bater um papo aí com o Luiz, com o time dele, não esquece de preencher aqui o formulário que eles vão entrar em contato. Espero vocês na próxima e espero que tenham gostado. Valeu!